Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Francisco de Assis para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. Hoje são 28 de outubro de 2021. E hoje nós recebemos a nossa irmã Ana Paula Souza, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, itens 19 e 20, para encerrar o capítulo, que tem como subtítulo Benefícios com a ingratidão, no item 19, e beneficência exclusiva no item 20. Então, nós agradecemos muito a Ana Paula por ter aceito o nosso convite. A Ana Paula está com probleminha técnico, então não terá o vídeo, mas terá apenas a parte do áudio. Isso é o importante para todos nós. Então, eu vou passar a palavra para a Denise, que vai fazer a leitura do preparo e depois a prece. E a Ana Paula tem até 20h40 para trazer para nós as suas reflexões. Denise, a palavra é sua. Eu vou desligar meu microfone aqui. E seja o que Deus quiser. Boa noite a todos. Do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. Lição 69. Caminhe sempre resolutamente no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso, e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos. Pai de infinito amor, misericórdia e infinita bondade, gratos estamos, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez reunidos para fazermos estudo, as reflexões desse Evangelho que nos faz caminhar, nos auxilia a caminhar firmemente. Que possamos, Senhor, refletir em suas lições, lembrar-nos do nosso Mestre Jesus em suas ações diárias e refletir a sua imagem, Senhor, em nossos atos. Gratos estamos mais uma vez pela oportunidade e que seja derramado o seu amor, Pai querido, a todos os nossos irmãos que aqui estão, junto a nós, na erraticidade, na internet, ou simplesmente por pensamento, para que possamos progredirmos juntos, nos dando as mãos e caminhando sempre em frente. Obrigado mais uma vez e abençoe nossa palestrante na noite de hoje, que seja inspirada e que possamos, apesar de não ver sua imagem, ouvi-la com muita atenção e refletirmos com bastante bom senso em todas as lições que serão trazidas hoje. Obrigado, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Bem, meus irmãos, conseguimos ligar o microfone. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho da noite de hoje, a nossa palestra, e eu convido a nossa irmã Ana Paula para iniciar a sua exposição e que Deus a abençoe. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Sim. Sim, tá. Boa noite a todos. Desculpa por não conseguir me ver, houve um problema aqui técnico, né?
mas que nós possamos vibrar, né? E que nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecer a Deus e agradecer a essa espiritualidade dessa casa amiga, que nesse momento está unida à casa de Jesus, com toda essa equipe espiritual, para que nós possamos, mais uma noite, né, mais um estudo, mais uma reflexão sobre o Evangelho do Senhor Jesus, que é tão importante, né, tão fundamental para nossas vidas e que nos traz um tema, né, como a Rose falou no início, é o fechamento de um capítulo, né, o item 19 e 20, que, na verdade, são tópicos referentes às instruções, se a gente for ver o capítulo inteiro. É o capítulo, justamente, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, que fala, né, da prática da caridade, fala da beneficência modesta, né, a beneficência feita sem ostentação, um assunto que nós estamos sendo convidados, né, de forma intensa nesse momento que vivemos, que estamos aqui reencarnados, e particularmente nesse momento da nossa sociedade, tem sido feito um convite a cada um de nós, com certeza, em relação a esse assunto. Então, assim, é importante que a gente localize o tema, né? São dois títulos, mas que falam da beneficência, e que são instruções de espíritos. O item 19 é de um guia protetor, de Sens, 1862, e o da beneficência exclusiva, que é o item 20, que é São Luís, Paris, 1860. São dois, né, espíritos que trazem para nós sobre o assunto da beneficência, nos convidando, né, a refletir nessa prática, né? Nessa prática dessa beneficência sem ostentação, que tem, como fala bem o Evangelho, tem duplo mérito, né? Além de ser caridade material, a importância da gente fazer também a caridade moral, sem fazer com que o beneficiado, né, se sinta, né, constrangido. E quando a gente fala do benefício pago com ingratidão, ele já vem com uma pergunta, né? Ele começa o item com uma pergunta. E nós vamos trabalhar em cima dessas perguntas, de várias perguntinhas ao longo desse item, dividimos em perguntas e respostas, porque acho que nos facilita, assim como Kardec utilizou, né, de perguntas e respostas, muitas vezes nos facilita o entendimento. E esse guia protetor, ele começou com uma pergunta referente a esse assunto, que é a beneficência num aspecto que nos fala quando ele é pago com ingratidão. Então, a pergunta é, né, vamos colocar a pergunta para a gente começar. O que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então, vamos, né, traduzir isso, né? Eu faço o bem, eu faço uma ação em benefício do próximo, seja um próximo parente ou um irmão, né, de caminhada, e aquilo que eu faço, de repente, eu não recebo naquilo que eu gostaria, vamos lá, pensando assim, o que eu acho que eu merecia, né? Aí a gente já vai pensando no que passa em nossa mente para que a gente faça algo, que já está lá no capítulo, que a gente tem que fazer sem medir, né, a contribuição. Mas nós ainda, espíritos imperfeitos, muitas vezes ainda passa na nossa mente, a gente faz, mas com aquela vontade de receber uma determinada, pelo menos um sorriso, né? Ou então pelo menos um abraço. A gente sempre espera, como ainda, né, imaturos que somos, aguardamos, né? E aí essa pergunta é feita, né? O que a gente se deve pensar? Então, quer dizer, eu continuo fazendo? E nessas reflexões o guia protetor nos diz, né, é enfático, né? Se eu faço esperando algo, ou se eu paro de fazer porque eu acho que eu merecia mais do que, né, um olhar, pelo menos, é porque, na verdade, né,
no meu coração ainda tem, ele diz assim, ainda eu tenho que trabalhar em mim o meu orgulho e o meu egoísmo. Além do que, né, ele diz assim, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E quando fizerdes por palavras ou por obras, isso está na Epístola de Paulo, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está em Colossenses, capítulo 3, 17. Então, assim, nos convida a gente pensar em eu preciso fazer porque me é necessário trabalhar o bem. Eu preciso trabalhar o bem porque a lei maior do Pai é amar a Deus e amar ao próximo. Mas a gente ainda na imaturidade, a gente ainda fica no trabalho de troca, né? Esperando algo daquilo que fazemos e que devemos fazer pelo bem maior. Quando a gente busca o entendimento desse questionamento, nós fomos lá no Vinha de Luz, no item 108, que fala para a gente comparar esse movimento de benefício, como comparar como um pomicultor. O que faz um pomicultor, né? Ele prepara a terra, então vamos lá pensar no como nós devemos olhar para o nosso próximo e trabalhar essa beneficência, essa prática do bem, seja nas ações materiais, ou seja em ações em benefício de um olhar, de um sorriso. O que nós devemos, como a gente deve se comportar? Eu olho para o meu próximo nas relações humanas, preparo a terra, e diz assim, preparamos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, isso faz um pomicultor. Lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. É assim que o pomicultor faz. E depois que você faz o serviço mais importante não cabe a nós, cabe ao Senhor da vida. Então, assim, nós devemos, né, se a gente for colocar aqui, né, eu vou fazer a prática de uma ação, eu vou dar um exemplo, ou eu vou praticar algo de bom, porque eu sinto vontade eu quero seguir o Evangelho. Eu estou me esforçando, me disciplinando para a prática de novos hábitos voltados ao bem. Eu faço isso com esforço, e a gente sabe que ainda para nós, em muitos momentos, nós precisamos estar disciplinados e buscando esse movimento. Ainda não é natural. Nós fazemos em algumas situações, mas em outras a gente escolhe ainda. E, na verdade, quando nós nos tornarmos homens de bem, esse processo vai ser automático. Nós não vamos pensar em fazer. Vai ser feito porque já vai estar dentro do nosso coração. E já vai estar a lei do Pai, nós vamos estar em harmonia com a lei do Pai, e essa ação vai sair de forma natural. Mas enquanto ainda estamos nesse movimento de esforço, de entendimento da lei do Pai, nós precisamos fazer, sim, e fazer como esse pomicultor, entregar a ele o que temos de melhor em serviço e deixar que as sementes, né, que aquilo que a gente está fazendo em benefício do próximo, ou, na verdade, é benefício de nós mesmos, que aquilo frutifique, mas não no nosso tempo, mas no tempo de cada um, e deixando que a ação seja feita pelo Senhor. Então, se o companheiro ainda não te compreende, se o companheiro ainda não entende o movimento, não nos cabe, né? E aí nós temos ainda um hábito muito arraigado em nós, em função do nosso orgulho e egoísmo, do julgamento, né? E a gente julga com uma facilidade muito grande, quando, na verdade, aquele companheiro que aparentemente foi ingrato nesse momento, ele vai ter o tempo dele. E é dito isso na leitura nessa passagem desse guia protetor, ele fala isso, que ele vai ter um tempo, né, onde ele vai perceber o equívoco e que ele mesmo vai pedir
em algum momento para poder fazer com que aquilo seja, onde haja essa harmonia, esse amor entre nós. Mas, continuando aqui, a gente pode refletir no seguinte: desse pomicultor, o serviço mais importante cabe ao Senhor. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anula o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. Então, muitas vezes a gente pratica uma ação buscando fazer o melhor para o próximo. Muitas vezes o próximo pode não nos compreender, e aí a gente tem que entregar ao Senhor o melhor do nosso esforço e esperar que aquele companheiro, como bem colocou, tenha o seu tempo e o seu espaço para compreender as ações. E se aquela ação não repercute, a gente também entregar, porque a gente desconhece os envolvimentos e as relações que existem para que tal situação aconteça. Nesse contexto, ele continua perguntando, um segundo questionamento que é feito nesse item 19 por que então será que Deus permite que sejamos pagos por ingratidão? Por que acontece isso? Se a gente está se esforçando tanto para fazer o bem, se nós estamos buscando o Evangelho do Senhor Jesus, se a gente está buscando, né, nos reabilitarmos ou caminharmos, né, no entendimento da sua mensagem, e sabemos que as ações no bem, a prática do bem, a beneficência, é o movimento, né, que devemos fazer para que possamos reorganizar até as nossas energias, né, em desalinho ao longo da nossa caminhada. Por que então permite que sejamos pagos com ingratidão? E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, complementando o que esse companheiro nos coloca também nesse item, que diz, né, que a ingratidão é uma prova para que a vossa perseverança na prática do bem. Então, a gente precisa, né, trabalhar em nós a perseverança do bem, que também tem a ver com o que a gente está falando, é uma mudança de hábito, né? Nós passamos séculos e séculos na nossa caminhada, muitas vezes desviados da lei do Pai, fazendo escolhas equivocadas, e hoje, né, estamos aqui reunidos buscando o entendimento e o conhecimento do Evangelho e nos esforçando para colocarmos em prática na nossa vida diária, mas precisamos mostrar que realmente queremos isso, que realmente estamos nesse propósito. As mudanças, elas não acontecem, né? Elas têm que acontecer de dentro para fora, né? Dentro do nosso coração para fora. E temos que desenvolver os sentimentos, que se soma no somatório completo é o amor, né? Em movimento. E uma das facetas desse conjunto pleno que é o amor é a perseverança, né? Então, a gente precisa ser perseverante. E muitas vezes a gente desiste muito fácil, né? Na verdade, a gente desiste porque ainda estamos mergulhados, né, nas nossas acomodações, no nosso orgulho, aí vamos lá nas duas chagas da humanidade, que ainda vibram, né, ainda vibram em nós, ainda fazem parte do nosso universo interior, mas que estamos justamente, né, a prática do bem, as ações que nos são convidadas, né, a serem, cada um de nós dentro da nossa necessidade, das nossas possibilidades, somos convidados constantemente no nosso dia a dia, em pequenas ações, não precisam ser em grandes, nós somos convidados a essa prática do bem, dessa beneficência. E precisamos ser perseverantes, mostrar que realmente, né, é uma conquista. Se nós pudéssemos trocar num diálogo aqui,
nós íamos, com certeza nós íamos poder falar que quantas situações para nós em algum momento antes da doutrina, né, ou quando ainda estávamos mais imaturos, quantas situações nos eram mais difíceis e que hoje nós já temos um olhar mais amplo no nosso esforço que nós estamos fazendo aí para entendimento, para estudo, né? A importância, aí a gente faz aqui um adendo, a importância do estudo do Evangelho do Senhor Jesus, e aí a doutrina espírita vem clareando, né? Nos ajudando nessa compreensão, porque muitos de nós, não sei quanto a cada um de vocês, mas nós temos a certeza que nós já tivemos com o mestre e passamos batido porque não entendemos nada do que ele disse naquela época. E hoje estamos aqui, né? Graças a Deus estamos buscando a compreensão e o esforço diário para fazer com que a gente possa se transformar em um homem de bem. Ainda estamos no esforço, mas é isso que a espiritualidade, ela sabe o que está no coração de cada um de nós e as dificuldades que cada um tem para conseguir vencer suas más inclinações, né? Então, assim, nessa questão do 937 do Livro dos Espíritos, ele fala, né, lendo novamente a resposta, a ingratidão é uma prova, né, um teste para a nossa perseverança na prática do bem. Se vos há levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. E aí essa palavra punição é algo que para nós, né, às vezes a gente traz um significado como se Deus fosse punitivo, e a gente sabe que não é isso, né? A punição não é o pai que nos imprime, mas somos nós mesmos, né? Nós mesmos, na nossa consciência, quando a gente começa a ter um entendimento, né, a compreensão da lei do Pai, nós não temos, assim, depois que a gente conhece um pouco do Evangelho, a gente tem mais sossego. No sossego no sentido que a gente já sabe que precisa fazer as mudanças. Cada um sabe exatamente, né, as situações que ainda te incomodam, você ainda não tem ainda a aquisição que gostaria de ter. Então, assim, essa punição é a própria consciência. E quem é ingrato, né, um companheiro que, acredito que certa vez, um amigo espiritual, nós tivemos um contato com esse companheiro e foi numa situação onde a gente estava passando por um sofrimento muito grande numa relação, né, onde tinha acontecido esse processo de ingratidão, né? E aí o companheiro diz assim, um amigo espiritual falou assim, você pensa que essa foi o máximo? Não. Você ainda vai passar por muitas situações porque vocês estão vivendo num planeta de provas e expiações. Você ainda precisa aprender e muito, né? Quantas situações você ainda precisa vivenciar para aprender os valores realmente do espírito, né? Há necessidade de aprendizado, de experiência, né? E aí a gente realmente é a lei de causa e efeito, né? A gente que acredita na doutrina espírita, sabemos que estamos aqui agora, mas nós temos uma história, né, como espíritos. E pelo momento de hoje, a gente já sabe que a história do passado, das nossas escolhas de cada um, com certeza, na nossa caminhada, nem sempre fizemos boas escolhas e nem sempre construímos amor, né? Não deixamos laços de amor pelo caminho. Então, hoje, a gente está num outro propósito, mas tudo aquilo que foi feito no passado precisa ser, como a gente aprende na doutrina, né? Nós reconhecemos, né, reconhecemos os nossos equívocos, queremos refazer, mas precisamos reparar, né? A reparação se faz necessária, e a reparação precisa ser feita através do movimento da prática do bem, né? Então, para experimentar nossa perseverança,
a gente precisa desenvolver esse trabalho de fazer o bem, né? Sem visar qualquer lucro. Claro que, às vezes, a gente fica naquela expectativa ainda, porque somos muito ainda imaturos, né, em muitas situações. Há uma imaturidade ainda. Mas, assim mesmo, o Pai é tão misericordioso que ele sabe também das nossas limitações. E ele sabe também do esforço individual que cada um está fazendo. Então, assim, a pergunta que é feita também nesse item, por que então por que o benefício jamais se perde? Mesmo que eu tenha feito e aparentemente aquilo, né, não tenha se aproveitado no todo, porque o companheiro não o entendeu na sua plenitude, apenas por que não se perde? Então, a gente responde assim, tendes a certeza de que, ao contrário, né, essa semente que fica plantada. Então, fazer o bem é você deixar uma semente de amor, né, no coração de cada um. E essa semente vai germinar no momento que cada um está pronto. E tem outra coisa, o trabalho é para nós, principalmente, e não para o outro. O benefício também é nosso, porque a gente precisa desenvolver o sentimento de amor. A gente precisa aprender a amar. E só tem uma maneira da gente aprender a amar, é fazendo ações com atitude, não só pensando e estudando, mas principalmente agindo. E a gente vê que nesse momento que a gente está vivendo, da nossa sociedade, nosso convite para essa prática está sendo intensa, né? Em vários aspectos, em várias circunstâncias, desde os nossos entes mais próximos até os mais distantes, as oportunidades estão sendo imensas para cada um de nós. Desde as ações materiais, mas também através daquelas mais ricas, mas que a gente também está aprendendo a fazer, que é a prece, né? O quanto que a prece, a oração, né? O movimento de se doar para o outro, né? Em pensamento, desejando a força, a coragem para enfrentar tanta dor, né? Tanto sofrimento que o nosso planeta está vivenciando, né? Quantos encarnados e desencarnados estão vivenciando, e essa é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Então, assim, praticar é trabalhar praticar essa beneficência e trabalhar por nós, pois Deus vê a nossa ação e a leva em conta. E pelos outros, visto que o nosso benefício é uma semente, como a gente falou, né, que vai germinar no momento. Então, a gente lembra aqui, e aí a gente faz uma outra, a gente lembra aqui que tem casos, né, e a gente vai trazer vários irmãos que durante a sua caminhada mostraram, né, o caminho desse trabalho da gente fazer a beneficência, né, mesmo que sejamos pagos com a ingratidão, ou a gente pode mudar essa palavra ingratidão pela incompreensão, né, daquele companheiro, né, dele não compreender o movimento. E aí, nesse caminho, a gente lembrou aqui da nossa querida companheira, a gente poderia lembrar de vários irmãos, né, Chico Xavier, irmã tanto da doutrina espírita como tantos outros, né, o próprio Francisco de Assis, né, que foi né, então assim, mas a gente lembrou de Dona Ivone Pereira, né, um caso muito interessante, que está no livro Recordações da Mediunidade, que é no capítulo 7, que fala o amigo ignorado. Ela faz um comentário sobre situações da vida dela, e ela faz um relato que nos mostra, né, o quanto que essas relações humanas, né, que é o que fala aqui no final desse item 19, e o guia protetor diz assim: meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual
as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. E aí nós estávamos refletindo sobre esse aspecto, porque a gente tem encontros e reencontros, né, ao longo da nossa encarnação. A gente sabe, percebe, né, esses reencontros que acontecem. E a gente lembrou aqui de um caso da Dona Ivone, onde ela coloca que durante o trabalho dela mediúnico, né, e que a gente sabe que Dona Ivone trabalhou com muito esforço e fez esse trabalho de beneficência através do processo mediúnico, e a gente sabe que havia uma necessidade, né, para ela principalmente, né, mas que ela coloca aqui que ela, em muitas situações, ela foi auxiliada, né, em várias situações da vida cotidiana, ela foi auxiliada por irmãos que aparentemente ela não conhecia, não eram amigos de caminhada, mas eram irmãos que ela ganhou ao longo do trabalho, e aí ela comenta um fato que eu achei muito interessante da vida cotidiana mesmo, onde ela relata, quando ela era criança, os pais dela, eles tinham o hábito de ajudar, né? Sempre auxiliar as pessoas menos favorecidas. Então, assim, eles não só ajudavam, não. Se eles encontrassem uma família, ou encontrassem alguma pessoa na rua que precisasse, do que fosse, eles levavam para casa. E tinha era um quintal grande na casa dela, e no fundo tinha como se fosse uma casa. Eles levavam para essa casa e cuidavam dessas famílias. Mas os pais faziam com que ela, né, ela e os irmãos, eram 7, né, ela mais 6, no lar paterno eles tinham o hábito de receber assim, essas criaturas como iguais, irmãs como eles. Então eles tinham que cuidar. Se eles chegavam feridos, os pais faziam com que ela cuidasse, todos eles cuidassem das feridas daqueles companheiros, alimentassem eles, cuidassem com todo carinho. Alguns ficavam um tempo, depois iam embora, outros ficavam e o pai arrumava, às vezes, até emprego, e fazia com que eles pedissem bênção às pessoas, né? Para comer, antes eles serviam a comida para esses companheiros, antes deles se alimentarem, os filhos. E ela comenta que tinham duas irmãs que foram acolhidas pela família e que eram ex-escravas. E que ela, além de cuidar dessas, né, de ter esse trato de carinho, elas também ouviam as histórias delas ao longo, né, quando eram escravas, elas contavam a história, e uma do que a mãe pedia é que ela ouvisse com carinho essas senhoras. Então, assim, ela cuidava delas com muita atenção. Só que essas senhoras, uma delas, elas gostavam de ser tratadas com bastante... Elas eram um pouco orgulhosas, assim, elas gostavam de ser... Elas escolhiam o almoço que elas queriam comer, elas escolhiam o que elas meio que controlavam até a mãe de Dona Ivone. E, às vezes, a Dona Ivone, em algumas situações, ela relata, né, que quando ela era mais nova, ela não entendia. Mas, no final desse momento, essas senhoras ficaram com eles até a mudança deles, que eles tiveram que se mudar para uma outra cidade, e elas acabaram não ficando mais com eles. Enfim, depois de um certo tempo, essas senhoras desencarnaram, essas duas irmãs, mas a ligação, né, olha como é que são as coisas, né? Aquele movimento que Ivone, que ela relata, da infância, onde ela cuidava daquelas senhoras,
ela ouvia os relatos dela, ela cuidava com carinho, né? Onde não só ela, mas a família toda tinha esse trabalho de trabalhar em benefício desses menos, fazendo com que eles não se sentissem humilhados, mas sim pertencentes à família. Fez com que ela criasse vínculos, não só com elas, posteriormente a ajudavam em algumas situações no trabalho mediúnico, como também ela criou afinidades, né, com irmãos, falanges de irmãos escravos, que também ajudavam. E aí ela relata que ela não conhecia esses espíritos que a auxiliavam. E auxiliavam, muitas vezes, em processos delicados, porque ela tinha facilidade de desdobramento, né? E muitas vezes um desdobramento natural, onde não ia com os guias espirituais, e que esses irmãos, em algumas vezes, dessas falanges de escravos, né, ajudavam ela a sair de situações delicadas, em que eles eram grupos, até que elas chamam de assistentes sociais da espiritualidade. Eles eram, na verdade, subordinados a guias espirituais, né, superiores, mas esses irmãos é que estavam diretamente vinculados a essa milícia, né, onde eles poderiam estar em ambientes mais difíceis e retirar, em algumas situações, ela era colocada em algumas situações de dificuldades e eles auxiliavam, mesmo sem ela nunca ter conhecido eles, mas o vínculo que se criou, o elo de amparo, né, de acolhimento e de relação, de afinidade, de auxílio, em função daquela postura dela com relação às duas irmãs que eram ex-escravos. Então, a gente vê que as relações entre nós, né, um benefício que a gente faz para alguém, né, ou para um grupo, ele repercute, de qualquer maneira, a longas distâncias. Assim como o bem que a gente faz, infelizmente, quando a gente também promove algo né, ruim, a gente também atrai grupos de irmãos afins, né? Então, assim, a Ivone relata que ela é muito grata, né, a esse reconhecimento a esses irmãos, e que ela nunca teve assim, nenhuma atividade mediúnica com relação a eles, nunca recebeu. Não havia muita conversa, mas havia um trabalho de afinidade e de amparo, em energia de amor, nas atividades do bem, protegendo, inclusive, em situações com obsessores que não tinham interesses que Ivone, em algumas atividades que ela poderia ajudar irmãos, então eles tinham como a gente sabe que obsessores que são remitentes no mal, e que podem ser descobertos, e Ivone trabalhava em auxílio de muitas pessoas, eles não querem né, não querem o bem, então ela acabava sendo um vínculo, né, em que eles gostariam de prejudicá-la, mas ela era auxiliada por esses companheiros. E aí esse capítulo é chamado de Amigo Ignorado, ou seja, a gente dele, e ela coloca aqui no início, né, que além do anjo, que é retirado até do Evangelho, né, ela tira desse capítulo, além do anjo guardião, e que nem sempre é um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Né? Contamos-nos entre amigos, parentes, e aí a gente vê até pessoas que não conhecemos, que é no caso aqui na existência atual. Então, assim, a gente percebe que fazer o bem, né? E aí a gente entraria aqui na beneficência exclusiva. Há uma outra pergunta, né, que é feita, e São Luís responde, né? É acertada fazer a beneficência praticada exclusivamente entre pessoas de mesma opinião, ou seja, tá certo eu fazer só o bem àqueles que comungam com as mesmas ideias, o mesmo partido, a mesma seita, né? Então, assim, é acertado isso? Então, assim, eu ajudo aqueles que pensam como eu ajudo aqueles que são do mesmo partido. É isso, é assim que a gente deve
pensar, e aí, né, São Luís é categórico, não, né? Porquanto precisamos, né, retirar justamente, né, trabalhar o amor, né? O mandamento maior, né? Qual é o mandamento maior? Amar a Deus, né, sobretudo, e ao próximo. Não tem algo não tem nada além disso. Esse é o fundamento, né? É o fundamento de tudo. E a gente precisa trabalhar o exercício da fraternidade, retirando, né, rompendo justamente essas barreiras do orgulho e do egoísmo. Então, assim, mais uma vez, nos convidando, né? Convidando a esse amor indistinto, né? Indistintamente. Então, como diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E aí esse trabalho de amor ao próximo, como nós colocamos, né? Além do exemplo de Dona Ivone, Chico Xavier, né? E tantos outros, né? Irmã Dulce, né? Gandhi, né? Tantos outros que estiveram entre nós, né? E muitos que estão ocultos, que a gente não conhece, mas que fazem um trabalho de beneficência imenso, né? Sem olhar, né? Sem pedir paga alguma, mas fazem porque sentem a felicidade. E nós percebemos que quando a gente faz uma ação no bem, realmente, né? Nesse esforço de sentir esse amor, as fibras do nosso coração, do nosso íntimo, elas vibram numa felicidade que não dá para a gente traduzir. Cada um de nós que já vivenciou, né, de alguma maneira, esse movimento espontâneo, o recebimento é muito maior, né? A gente serve, mas a gente recebe muito. E a gente sente que essa harmonia, ela traz uma paz, né? Traz uma felicidade sem, como diz aqui no Evangelho, né? Sem mescla. Não tem como a gente mensurar. É a paz interior, né? É o equilíbrio que ainda nos falta. Porque quando a gente está nessa paz, tudo aquilo que pode estar acontecendo contrário à lei do Pai que a gente vive hoje na nossa sociedade, não tem a dimensão que a gente muitas vezes dá. A gente passa pelas situações com uma fortaleza muito maior. E aí a gente lembrou também da gente pensou em Francisco de Assis, né, que é um mentor, né, que é o companheiro da casa amiga, e não tem uma oração que não seja, né, a oração de Francisco, ela resume tudo isso, né? Não teria uma maneira tão para fechar esse trabalho que fosse tão assim significativa se não fosse trazer essa oração. Ela ficou muito marcante na nossa mente, né? Porque a fala da oração de São Francisco nos convida justamente a essa beneficência, né? Essa prática da beneficência sem cobrança, né? É o convite pleno de você olhar o próximo, olhar a natureza, olhar o universo e tudo que nos cerca. Então, assim, gostaríamos de buscar o fechamento desse estudo, que daria, né, que a gente tentou aqui sintetizar, mas que a gente pudesse fechar, né, com a oração de Francisco de Assis, porque ela resume tudo. Ela toca os nossos corações, ela nos aproxima de Deus, enfim, ela é o amor, né, na sua plenitude. Então, Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia,
que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, amigos, que a gente possa realmente, né, interiorizar toda essa oração. Que possamos ter uma noite em paz, envolvendo todos os nossos companheiros, nossos lares. Muito obrigada a todos pela oportunidade aí do estudo e sintam-se abraçados. Muito carinho. Agradecemos a nossa querida irmã Ana Paula por essa palestra linda e esse encerramento maravilhoso, porque realmente a oração de Francisco, ela completa tudo, né? Então, muito obrigada, Ana Paula, foi muito boa a sua palestra e temos muito material para refletir, um pouco mais, porque nós precisamos. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Dolores fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, você pode falar só um pouquinho mais alto? Porque às vezes a tua voz sai baixinha e a gente quer ouvir a prece bem alta. Precisamos. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, querido irmão e amigo, a espiritualidade amiga, os nossos companheiros de jornada. Mais uma vez, tivemos as orientações tão necessárias para a nossa vida. Que possamos, Senhor, ter em mente que o bem tem que estar presente em nossas vidas, não importando onde estejamos, com quem estejamos. O bem sempre tem que falar mais alto. Então, Senhor, que nós possamos ter sempre essa preocupação de colocar o bem à frente de nossos atos. Que nós possamos também, Senhor, ter a preocupação de fazer o bem sem olhar a quem. E, Senhor, obrigada pela oportunidade de hoje. E que possamos ter muitas outras em nossa jornada. Que a sua paz e a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Agradecemos a companheira pela prece, agradecer mais uma vez a Ana Paula e a presença de todos vocês, meus amigos, nessa noite, uma noite tão iluminada, né, onde falamos de Jesus o tempo todo. Então, um beijo no coração de todos e amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde para estudar o livro dos médios, as parábolas e o estudo do nosso livro Nosso Lar. E eu quero avisar a todos que no sábado não haverá o curso das Epístolas de Paulo, porque nós estaremos viajando, então o curso não vai acontecer. Então, aí retornamos na terça-feira, tá? Então, a nossa semana de estudos encerra amanhã. Bom? Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Seu Valdir, Jorge, Carmen, Deína. Obrigado, mãe, para sua família. Tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos.